Deus me ensinou 7 princípios que organizaram minha vida em 2026, além de Napoleon Hill. Eu não cheguei em 2026 em ordem. Cheguei cansado, com a mente cheia e o coração confuso. A sensação era de estar ocupado o tempo todo, mas improdutivo por dentro. Eu orava, estudava, buscava conhecimento em Napoleon Hill, lia filosofia, mas ainda assim parecia faltar algo essencial. Foi nesse ponto, quando o silêncio começou a pesar, que Deus começou a me ensinar princípios que não são novos, mas eternos. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E ali eu entendi que estava tentando organizar minha vida sem respeitar a ordem espiritual. Napoleon Hill falava de propósito definido, mas Deus me mostrou que propósito sem alinhamento gera ansiedade disfarçada de ambição. Se essa reflexão já está falando com você, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui a gente não entrega motivação vazia, mas direção para a vida real. O primeiro princípio que Deus me ensinou foi o da direção. Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu percebi que pedia resultados sem entregar decisões. A filosofia estoica ensina que quem não governa a si mesmo será governado pelas circunstâncias. Quando alinhei minhas escolhas com um propósito maior, algo começou a se organizar por dentro. O segundo princípio foi o domínio da mente. Provérbios 23:7 diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Napoleon Hill reforça que o pensamento dominante molda o destino. Deus me mostrou que não adianta orar por paz, alimentando pensamentos de medo. Quando comecei a vigiar minha mente, a ansiedade perdeu força. Se isso faz sentido para você, deixa um like agora. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam colocar a mente em ordem. O terceiro princípio foi a rotina sagrada. Provérbios 21:5 diz que os planos bem elaborados levam à fartura. Deus é um Deus de ordem. Filosofia ensina hábito. A Bíblia ensina constância. Quando organizei meus dias com intenção, oração, silêncio, estudo e ação, minha vida ganhou ritmo. Onde existe ritmo, existe estabilidade. O quarto princípio foi fé com ação. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Deus me ensinou que confiar não é esperar parado, é agir mesmo sem ver. Cada pequena atitude alinhada com a fé gerou clareza. O quinto princípio foi responsabilidade total. Gálatas 6,5 diz que cada um levará o seu próprio fardo. A filosofia estoica ensina a parar de culpar o mundo. Quando assumi total responsabilidade pela minha vida, tudo começou a se encaixar. Deus não abençoa a terceirização da culpa. O sexto princípio foi o ambiente. Provérbios 13:20 diz que quem anda com sábios será sábio. Napoleon Hill falava do poder do mastermind. Deus me mostrou que ambientes errados atrasam propósitos certos. Quando mudei o que me cercava, minha vida começou a respirar. O sétimo princípio foi constância. Gálatas 6:9 diz para não nos cansarmos de fazer o bem. Eu entendi que Deus trabalha no processo, não na pressa. A filosofia chama isso de disciplina. A Bíblia chama de perseverança. Se você chegou até aqui, comenta ordem nos comentários. Eu quero saber quem está decidido a viver 2026 com alinhamento. Eu criei um e-book prático que está no link da descrição, justamente para quem sente que a mente está sobrecarregada e a vida desalinhada. Nele eu aprofundo esses princípios com exercícios simples, reflexões bíblicas e aplicações práticas para o dia a dia. Não é apenas leitura, é um guia para organizar pensamentos, decisões e propósitos. Acesse o e-book pelo link na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar essa jornada. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais vidas, que Deus coloque ordem onde hoje existe confusão, clareza onde existe dúvida e direção onde antes havia apenas pressa. Mude sua mentalidade e faça parte dos 1% dos inabaláveis. Adquira já seu livro no link abaixo. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus.
Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em tuas mãos. A tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar, escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de ti. Que a minha mente seja alinhada com a tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam e a minha alma encontra abrigo em ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida. A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com um propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida, e escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança.
pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em Ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por Ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na Tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em Tuas mãos. A Tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar, escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de Ti. Que a minha mente seja alinhada com a Tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela Tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por Ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no Teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam e a minha alma encontra abrigo em Ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e Teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por Ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida. A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada.
Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em Ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao Teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida, e escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a Tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança, pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, Tu disseste que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em Ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por Ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na Tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em Tuas mãos. A Tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar. Escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de Ti. Que a minha mente seja alinhada com a Tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus, visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba o descanso. Que minha alma seja envolvida pela Tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por Ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no Teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam, e a minha alma encontra abrigo em Ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e Teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos.
Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por Ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida, a minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em Ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao Teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida. E escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a Tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança. Pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, Tu disseste que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em Ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por Ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na Tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em Tuas mãos. A Tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar. Escolho confiar. Escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de Ti. Que a minha mente seja alinhada com a Tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis,
traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam e a minha alma encontra abrigo em ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida. A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida. E escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança. Pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda a ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em tuas mãos.
A tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar, escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de ti. Que a minha mente seja alinhada com a tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam e a minha alma encontra abrigo em ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida, a minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida, e escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança. Pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo.
Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em Ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por Ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na Tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em Tuas mãos. A Tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar, escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de Ti. Que a minha mente seja alinhada com a Tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela Tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por Ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no Teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam e a minha alma encontra abrigo em Ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e Teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por Ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida. A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em Ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo.
Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida, e escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança. Pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em tuas mãos. A tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar. Escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de ti. Que a minha mente seja alinhada com a tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam e a minha alma encontra abrigo em ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu.
pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por Ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida. A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em Ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao Teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida, e escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a Tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança, pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, Tu disseste que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda a ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em Ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por Ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na Tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em Tuas mãos. A Tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar. Escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de Ti. Que a minha mente seja alinhada com a Tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus, visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela Tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por Ti,
com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam e a minha alma encontra abrigo em ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida. A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida, e escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança. Pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda a ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em tuas mãos. A tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar. Escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de ti.
que a minha mente seja alinhada com a tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância, porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação, e o Senhor confirma com graça. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam, e a minha alma encontra abrigo em ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida. A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao teu convite. Quando Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para. Venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida, e escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança, pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda a ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível.
E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em Ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por Ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na Tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em Tuas mãos. A Tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar, escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de Ti. Que a minha mente seja alinhada com a Tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela Tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por Ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no Teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam e a minha alma encontra abrigo em Ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e Teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por Ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida. A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que uma nova manhã está sendo preparada. Entrego meus sonhos, meus projetos e meu futuro. Confio no processo. Confio no tempo. Confio em Ti. Eu durmo com fé. Eu descanso com esperança. Eu acordo com propósito. Amém. A oração do descanso profundo. Mateus 11:28. Mais visão de Napoleon Hill. Senhor Deus, neste silêncio da noite, eu atendo ao Teu convite. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu venho agora, exatamente como estou. Venho cansado da mente que não para.
venho sobrecarregado por pensamentos repetitivos, medos invisíveis e preocupações que tentei resolver sozinho. Pai, hoje eu compreendo que não fui criado para carregar tudo. Entrego agora cada peso, cada ansiedade, cada dúvida, e escolho descansar. Assim como ensina Napoleon Hill, tudo começa na mente. E nesta noite, eu alinho minha mente com a tua verdade. Escolho pensamentos de fé, clareza e confiança. Pois sei que aquilo que eu alimento em minha mente se transforma na direção da minha vida. Jesus, tu disseste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então eu faço essa troca agora. Entrego o peso da pressa e recebo a paz do processo. Entrego o medo do fracasso e recebo a certeza do propósito. Senhor, silencia as vozes internas que me sabotam. Remove crenças limitantes, pensamentos de escassez e toda a ideia de que não sou capaz. Como ensina a sabedoria, a fé é a força que move o invisível. E eu declaro que minha fé está ativa, descansada e confiante em Ti. Enquanto meu corpo repousa, minha mente se reorganiza. Enquanto eu durmo, novas ideias são alinhadas. Enquanto descanso, o Senhor trabalha nos bastidores da minha vida. Guarda meus pensamentos nesta noite. Que meu subconsciente seja preenchido com paz, com esperança e com imagens de um futuro guiado por Ti. Amém. Salmo da madrugada. Ouça esta oração e durma protegido por Deus. Senhor Deus, nesta hora silenciosa da noite, eu me coloco na Tua presença. Acalma o meu coração, silencia a minha mente e retira de mim todo o peso invisível que carrego. Se existe medo, ansiedade ou preocupação, eu entrego agora em Tuas mãos. A Tua palavra diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu escolho descansar, escolho confiar, escolho crer que, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Pai, remove pensamentos negativos, dúvidas e vozes que não vêm de Ti. Que a minha mente seja alinhada com a Tua verdade. Como ensina Napoleon Hill, toda riqueza começa na mente. E hoje eu declaro que minha mente está firmada na fé, na esperança e na prosperidade que vem do Senhor. Planto agora pensamentos de paz, propósito e abundância. Porque aquilo que eu penso com fé, eu atraio com ação. E o Senhor confirma com graça. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu descanso nesse alívio, respiro fundo e solto tudo. Deus visita esta casa, protege este lar, guarda minha família, meus sonhos e meus caminhos. Se houver portas fechadas, prepara novas. Se houver lutas ocultas, traz livramento. Se houver decisões difíceis, traz clareza. Que enquanto este som permanece, o meu espírito seja renovado. Que cada célula do meu corpo receba descanso. Que minha alma seja envolvida pela Tua paz. Eu declaro que amanhã será um dia guiado por Ti, com sabedoria, coragem e propósito. Porque quando Deus está à frente, nada pode nos parar. Eu durmo em paz. Eu descanso em segurança. Eu confio no processo. Amém. Oração da madrugada, parte 2. Senhor meu Deus, neste silêncio da madrugada, eu entro no Teu descanso. O mundo desacelera, os ruídos cessam, e a minha alma encontra abrigo em Ti. Se hoje eu lutei batalhas invisíveis, se sorri por fora e chorei por dentro, se carreguei pesos que ninguém viu, agora eu entrego tudo ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu tenha passado por vales escuros, sei que não caminhei sozinho. Tua vara e Teu cajado me sustentaram até aqui. Pai, limpa minha mente de pensamentos repetitivos. Que toda crença de escassez, medo ou fracasso seja substituída por fé, clareza e propósito. Como ensina Napoleon Hill, a mente é o solo onde tudo nasce. Então hoje eu escolho plantar pensamentos alinhados com o céu. Pensamentos de vitória, constância e abundância. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela sabedoria, que minhas atitudes estarão alinhadas com o bem, que meus sonhos não são ilusões, mas sementes colocadas por Ti dentro de mim. Senhor, visita agora cada área da minha vida.
A minha saúde, o meu trabalho, minha família, minhas finanças. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver atraso, traz aceleração divina. Onde houver portas fechadas, prepara caminhos novos. Que enquanto meu corpo descansa, meu espírito seja fortalecido. Que eu acorde renovado, confiante, em paz. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Adquira já seu livro no link abaixo.